Bom dia. É muita alegria estar aqui na região norte. Primeiro porque é uma oportunidade, né, que Deus nos dá. Eu estou muito grata a Deus pela Confederação Nacional, através da vice-presidência, com aval da presidente, também estar convidando a Secretaria Nacional para estar nos eventos dos encontros regionais. E estar de volta ao Amazonas, né, eu não vou dizer depois de quanto tempo, porque é muito tempo, porque eu era secretária executiva da Nacional quando eu estive aqui, e isso já faz um tempinho, né? É uma alegria muito grande. E o modo como nós fomos recebidas, aqui o carinho, né, de vocês, a delicadeza, o amor, né, e da região, da sinodal também, botando lá no nosso quarto umas guloseimas, né, Ana? Delícia. Hoje eu tomei meu café da manhã, não precisei de mais nada. Só fui lá embaixo no hotel, peguei um cafezinho, o bolinho funcional, a geleia feita pela Socorro, né? Que delicinha que foi. Muito obrigada, obrigada pela recepção também dos pastores, o presidente do Sino, do secretário sinodal e demais pastores, pela gentileza. A Ana é mais conhecida aqui por vocês, está sempre com vocês na oração da madrugada, mas que bom que Deus também está me dando a oportunidade de travar, né, essa relação mais de pertinho com essa vasta região, principalmente aqui na setentrional. E saber, né, que as irmãs, algumas aqui de perto e outras vieram de longe para estarem aqui. Que Deus as recompense, saiba que você veio aqui porque você foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Antes de você ter vontade de vir, foi Ele que tocou e produziu em você, né? Porque Deus diz que é Ele que opera em nós, tanto o querer como o executar, o efetuar. E aí vocês correram atrás, né? Pagamento da taxa, perder um dia de trabalho, combinar com a família, de repente deixar tudo congeladinho lá só para botar no micro-ondas, né? Conversar com o esposo e com os filhos, e a gente pode estar passando esse dia juntos aqui. Amanhã vamos retornar, todo mundo para casa, para as igrejas, né? Os discípulos estavam lá e disseram assim, Senhor, né, no dia da transfiguração, bom é estarmos aqui, né? Vamos construir umas tendas e vamos morar aqui. Não dá, porque a nossa obra, a nossa missão é lá embaixo. Eles tiveram que descer do monte e quando chegaram lá embaixo, encontraram um jovem endemoninhado. E é ali que é a nossa obra, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso lar, né? Algumas irmãs aqui são missionárias no seu lar, porque ele ainda não é crente, né? Lá na minha igreja, a gente tem mulheres cujos esposos não são crentes, e isso acontece em muitas igrejas, mas também lá na minha igreja, né, porque a minha igreja é um fenômeno, tem muitos homens também, e então, mas muitos, as esposas não são crentes, e eles domingo vão sozinhos à igreja, né? Então, às vezes a gente não tem essa noção, que muitos homens também estão indo à casa do Senhor e suas esposas não querem ir. Não querem ir juntos e às vezes não deixam nem os filhos irem. Assim como homens também
não crente. Meu nome é Heloísa Helena, eu tenho o sobrenome da minha mãe, a Chagas, que foi presidente, né, da Nacional. Eu me converti na adolescência, comecei no trabalho de mocidade, participei da reorganização da Confederação Nacional de Mocidade, fui presidente nacional da mocidade, dando tempo, fui para a SAF, e ali o Senhor foi nos usando onde Ele queria, na hora que Ele queria, da maneira como Ele queria. Graças a Deus, casei também com um esposo que era líder de mocidade, né? Ele é de São Paulo, eu sou de Niterói, eu sou Papagoiaba. Quem nasce em Niterói é chamado de Papagoiaba, né? Então, eu sou Papagoiaba. A minha cidade é linda, tá, gente? Não é só a vista do rio que ela tem de bonito, não. Ela mesma é linda. Quando forem ao Rio, deem um pulinho em Niterói. São cerca de 10 praias, né? Um pôr do sol no alto de Piratininga ou no Parque da Cidade, deslumbrante, tá? Então, tem muita coisa bonita. E eu costumo dizer que é a segunda cidade no Brasil com mais obras de Oscar Niemeyer. Só perdemos para Brasília, né? Então, vale a pena, quando puderem ao Rio, visitarem a nossa cidade. Tem gente que fez o contrário, veio para cá, né? Mas também conhece um pouquinho lá. Eu sou psicóloga, na área de educação, também sou pedagoga, tá? Trabalho com educação até hoje, a minha família trabalha com educação. E meu esposo é presidente sinodal dos homens, lá da Leste Fluminense. A minha mãe, como eu disse, foi presidente nacional, continua trabalhando, dona Anita. E minha filha, ela é sócia da SAF e da UMP. Ela é vice-presidente da sinodal de UMP, mas também atua na SAF. Esse ano ela deixou os cargos, né? Por causa do mestrado, mas atua também bastante na SAF. Então, nós louvamos a Deus, e eu louvo a Deus, né, pelo chamado. A gente vai saber um pouquinho o que é ser secretária nacional. Esse não é o nosso tema, tá? O nosso tema, deixa eu abrir só um pouquinho aqui. Vou pedir ali, nós estamos contando com a ajuda do Bruno, né? Que está ali nos ajudando na mídia. E vou pedir para passar para o próximo slide, que é o tema, Conhecendo a IPB em Amor. Tá? Aí vocês vão dizer, mas Heloísa, eu nasci na IPB. Eu conheço a igreja, né? E será que a gente conhece mesmo? Por exemplo, a Secretaria Nacional do Trabalho Feminino, a secretária nacional, ela não é eleita pelas mulheres, tá? Eu não sou eleita por vocês, tá? Mas a nossa igreja autoriza que vocês, mulheres, opinem, indicando algumas irmãs para serem secretária nacional. A Confederação Nacional, tá, recebe esses nomes e manda para um documento ao Supremo Concílio. E lá os delegados, que são chamados deputados, tá, esse é o nome dos nossos representantes ao Supremo Concílio. O seu pastor,
né, do seu presbitério, presbítero, que vão ao Supremo, eles são chamados de deputados, tá? E eles lá é que fazem a escolha da secretária nacional, tá bom? Então, dentro do Supremo Concílio, desculpa, a gente que é de educação, quando tem muita gente se movimentando, a gente fica assim, né? Podem ir ao banheiro, não tem problema nenhum. Só vou pedir para não ficarem lá, tá? Mas até de lá dá para vocês ouvirem, porque de lá a gente conseguiu ouvir a nossa presidente também, né, na sua palestra. Inclusive o pessoal da COL estava ali sentadinho, ouvindo, né? Falei assim, se vocês estão de camarote, né? Pagaram pelo camarote? Pagamos. Aqui a gente está quietinho ouvindo, né? Então eles estavam lá ouvindo também a preciosa palavra da nossa presidente. E aí, lá eles fazem a nossa escolha. E dentro do Supremo Concílio, só existem 2 mulheres. Eu, como secretária nacional, e a irmã Miriam, que é a secretária de música da Nacional, mas também é da Comissão de Enologia do Supremo Concílio. Então, só nós 2 somos mulheres dentro do Supremo Concílio. Tá certo? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja. Conhecer eu gostaria muito de poder falar bastante da igreja, porque esse assunto é muito gratificante para mim, né? A nossa presidente muito bem falou que nós não devemos ser conhecidas por sermos presbiterianas. Isso não é o primeiro, nem calvinistas, mas pelo amor, né? O amor que recebemos de Deus e o amor que nós damos a Deus e uns aos outros, tá certo? Muito bem. Mas nós fomos chamados para servirmos a Deus dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Eu fico assim muito preocupado quando alguém está dentro da Igreja Presbiteriana e quer mudar tudo na Igreja Presbiteriana, tá? Quer mudar a liturgia, quer mudar o governo, quer mudar as leis, quer mudar, né, a forma como ela opera. Não é isso? Então, minhas irmãs, nós precisamos, isso é importante a gente conhecer, para que a gente possa até tomar uma decisão de ficar ou não nela. Porque nós podemos servir a Deus em outras, mas não vou embora, não. A nossa igreja tem uma história linda, a nossa igreja tem uma forma de governo que é bíblica, a nossa igreja tem uma doutrina baseada na palavra de Deus, tá? E não estou aqui dizendo que os outros não tenham, mas conheça a igreja para você poder amar, porque nós só podemos amar aquilo que conhecemos, não é mesmo? Então, isso é muito importante. Então, nós vamos conversar um pouquinho para que possamos conhecer. Volta um pouquinho, Bruno, por favor, que eu ainda estou lá no tema. Isso, obrigada, querido. Então, conhecer a EPB em amor. Por quê? Porque nós devemos trabalhar a obediência, o serviço e a motivação, tá? Quando nós fizemos a nossa pública profissão de fé, o que vocês prometeram? É para a foto ficar bonita, tá? Porque geralmente, como eu falo, né? Quando eu tiro foto falando, eu saio. Não é mesmo? Então tem que dar uma paradinha aqui. Não é isso? Para ficar bonitinha a foto. Então, minhas irmãs, nós precisamos estar assim,
nos aperfeiçoando nesse conhecimento, para que possamos obedecer como nós prometemos lá na nossa pública profissão de fé. Lembra que vocês prometeram? Promete, né? Se submeter, não é mesmo? A nossa igreja, enquanto ela for fiel à palavra de Deus. E essa é a nossa oração. Essa é a oração que é feita lá na madrugada. E essa deve ser a oração. Devemos estar orando pelos nossos líderes, pastores, presbíteros, para que eles sejam fiéis à palavra de Deus. E essa igreja, ela não seja como Jeremias, tá? Ali não está não, pode deixar aí, tá, Bruna, ainda. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 2, que diz assim, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, pois que não eram deuses? Todavia, a nação de Deus, o povo de Deus, né? O meu povo trocou a sua glória, que é Deus, por aquilo que é de nenhum proveito. E lá no 13, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, quebradas, que não retêm água, lamacentas. Então nós precisamos estar orando para que a nossa igreja continue fiel a Deus. Agora sim, vamos lá, Bruno, pode seguir aí. O próximo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, vamos abrir? 1 Tessalonicenses capítulo 1. Todo mundo aqui sabe que o nosso tema está em 1 Coríntios 13, 13. Lá fala sobre fé, esperança e amor, e o amor é o maior deles. E aí, em 1 Tessalonicenses, nós vamos conhecer uma igreja que é um exemplo. E ela foi exatamente elogiada pelo apóstolo Paulo, por Silvano, por Timóteo, por ser uma igreja exemplar. E essa igreja tinha só 1 aninho de vida, tá? E ela foi organizada com muita tribulação, com muitos açoites, com muita prisão daqueles que foram organizar a igreja e daqueles que receberam o apóstolo Paulo para esse trabalho. Então, foi uma igreja que nasceu de muito sofrimento, mas era uma igreja que foi elogiada pelo apóstolo Paulo na sua carta a eles. E diz lá que Deus chamou aquele povo para a salvação em Cristo Jesus. Assim como nós também fomos chamados para a salvação em Cristo Jesus. Só que, ao sermos chamados para a salvação, nós somos chamados para o serviço. E devemos honrar esse chamado. Devemos honrar esse chamado. Há pessoas que são chamadas, né, no chamado de Deus, nós podemos responder sim, não. Tá? Sim ou não. Ao sermos chamados por Deus, devemos responder sim, sim. Mas honrar esse chamado. A nossa presidente falou ali na sua palestra o seguinte, que a gente fica murmurando, né? Na palavra de Deus, Deus condena a murmuração, ok? Mas Ele tolera o lamento.
O lamento. Tanto assim que nós temos, né, um livro sobre lamentações. Tá? E há uma diferença entre murmurar e lamentar. Alguém pode nos ajudar falando o que acha que é um e o que acha que é outro? Murmurar nunca está bom com aquilo que se tem, né? Sempre tem alguma coisa faltando. Nunca está feliz. E o lamentar? No lamentar você está feliz? Então, qual é a diferença? Murmurar já temos aqui. E o que é o lamentar? Expor uma dor. Sim. É expor uma dor, é expor algo, né, que não deveria acontecer. O rei Davi, ele lamentou, e temos vários salmos, porque ele pecou. Ele pecou. E ele lamenta porque os ossos deles, como disse Ana na sua palestra, estavam podres, doentes, doendo. E ele não queria ter feito aquilo. Ele se arrependeu. E ele não queria. Ele lamenta tudo que Deus deu a ele e ele cometeu o pecado. Né? Cometeu um pecado contra Deus, contra o Urias, contra o seu povo, exatamente, Batseba, e contra também o seu povo. Então ele lamenta, porque ele não gostaria de ter pecado. Esse deve ser a nossa postura também, né? Lamentar que haja coisas ruins no mundo. Senhor, seria tão bom que não fosse assim, mas saber que Deus está sentado onde? No trono, no alto e sublime trono. E por mais difícil que as coisas pareçam, Ele continua sentado no alto e sublime trono. E tem tudo, exatamente, soberano, tem tudo nas suas mãos. Então, honre o seu chamado, não murmure. Não é? Às vezes a gente é chamado, lembra de Moisés? Moisés, ele não murmurava, mas teve um dia que ele murmurou e pegou, Deus falou assim, fale a pedra, que ela vai jorrar água. Mas ele estava tão zangado que ele bateu na pedra e Deus falou assim, não vai entrar na terra prometida. Não é? Então, minhas irmãs, nós devemos lamentar o pecado, lamentar, né, algumas situações que são difíceis, mas não devemos murmurar, não devemos, porque isso também é pecado, tá? Reclamar das nossas lideradas, Senhor, né, Moisés falou assim, Senhor, isso aqui é muito pesado, né? Olha que povo que o Senhor me deu aí. Mas esse é o que tinha. É? A sua SAF parece difícil para você? Então coloque isso diante de Deus. Porque de repente, você que está sendo difícil para a SAF. Então, coloque, Senhor, eu quero ser bênção. Quero ser bênção onde o Senhor me coloca. Trabalhe o coração das minhas irmãs, mas trabalha também o meu coração. Em falar nisso, é Dona Zoé, né? Minha mãe fala da senhora, bem, tá? E eu quero o seu livro, tá bem? A senhora tem aí para mim também, para eu comprar? Ótimo, quero levar um para minha mãe também. A senhora vai autografar, tá bom, querida? Então, obrigada, querida. Então, devemos lamentar sim, murmurar nunca. E diz ali em 1 Tessalonicenses,
no capítulo 1, versículo 2, damos sempre por todos, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa, muito bem, da abnegação do vosso e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. A igreja, meus irmãos, é um lugar de aprendizagem, é um lugar de serviço, é um lugar de desenvolvimento, é um lugar de crescimento. Se você está na mesma estatura que você estava há anos atrás, tem que rever isso. Porque a igreja é um lugar que vai tirar de mim um invólucro e vai me fazer ir além. Porque nós estamos correndo para o alvo. Eu gosto muito disso. As Olimpíadas começaram ontem, né? E eu gosto muito de esporte, certo? Quando eu era jovem, eu era atleta, eu fazia 100 metros rasos e salto em distância, né? E eu gosto muito de esporte. Trabalhei na Olimpíada no Rio, fui voluntária, eu e minha filha, né? Carreguei lá a bolsa do Bolt, mas era muito pesada. Aí um rapaz falou assim, você está com as coisas do Bolt, você troca comigo? Claro que eu troco, está pesado demais. Me dá a sua, e estava levinha dele, né? Então, é isso, nós corremos para o alvo, tá? E quem corre a carreira não pode olhar para trás. Sim, sempre para o alvo, que é onde Deus está, não é isso? Então, a igreja é assim, e a SAF também deve ser assim. Lá em 2 Crônicas 24, 16, tem um epitáfio de um sacerdote, de um sumo sacerdote, Joaida, e este homem, ele salvou o último rebento da família real contra a sua avó, a Thalia, que matou a seus netos, todos, para ela ter o poder. E ele salva um rei. E ele era bebê, ele e a sua esposa, tá? Josebate, tá? É nome mais difícil do que Joquebede. Então, eles salvam esse menino aos 7 anos, ele com a guarda, os capitães, eles então combinam de coroar esse menino como o rei legítimo do povo de Deus. E ele trabalha esse menino, faz o povo voltar para a casa do Senhor. Para vocês terem uma ideia, ele foi criado na casa do Senhor e ninguém sabia que ele estava vivo. Só para vocês terem uma ideia de quanto estamos longe. Eles estavam longe da casa do Senhor. E esse menino, aos 7 anos, é coroado. E Joiada, ele morre aos 130 anos. E a palavra, ele foi o único a ser enterrado com os reis de Israel. Ele não era rei, mas foi o único homem não rei a ser enterrado com os reis de Israel. E a Bíblia diz que ele fez bem a Deus e ao seu povo. E nós? Nós estamos fazendo bem a Deus, a casa de Deus, a família e ao próximo? Esse é o nosso trabalho como auxiliadora. Seguindo, vamos lá? Fé operosa. Lá em Hebreus 11 diz o que é fé. Fé é aquilo, né, que nós ainda não vemos, mas cremos. Está certo acontecer. Tá? E é muito interessante porque na igreja a gente fala, né, que vamos romper
romper em fé, que vamos pular muralhas. Hoje nós cantamos que nós vamos ser fiéis até o fim. Mas qualquer problema, nós nos afastamos, nós murmuramos, nós nos zangamos com Deus, nós deixamos de ir à igreja, nós deixamos de ir aos trabalhos da SAF. Queridas, na semana retrasada, nós perdemos uma ex-presidente de sinodal chamada Berenice, lá em São Paulo. E eu tive a oportunidade, né, de conviver com ela e fui até hospedada há um ano atrás na casa dela. Ela e seu esposo, ele também líder do trabalho masculino na região. Eles foram indo para o litoral, eles foram sequestrados. Tá? E no sequestro, alguém avisou a polícia, ou a polícia desconfiou, tá? E houve uma perseguição policial, e o carro que eles estavam com os bandidos capotou muitas vezes, o carro ficou totalmente destruído. E a nossa irmã Berenice morreu na hora. Tá? Seu esposo está no hospital, já fez algumas cirurgias, ele quebrou o braço, ele quebrou as 2 pernas. Ontem ele faria mais uma cirurgia no fêmur, né? E quando foram contar os filhos, né? E o ex-presidente da Nacional, Presbítero Albrecht, foram ao hospital para contar para ele que a nossa irmã Berenice estava na glória, ele disse o seguinte: ela está onde ela sempre quis estar. Isso é só o Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. Temos orado por essa família, uma família linda. Todo domingo, eu estive lá também nesse domingo, e vi isso. Os filhos vão para lá, noras, genros, netos, namorada dos netos, e almoçavam com esse casal, todo domingo. Então, oremos por essa família, né? Mas veja, essa é a fé que nos move, a fé na certeza de onde nós estaremos e que nunca estamos sozinhas, como ontem pregou o pastor. Tá? A fé, ela não é o abstrato. Eu tenho fé. A fé tem que ser vista. A fé é palpável. Você vai demonstrar fé através da sua vida, dos seus atos. Né? Hoje, na palestra da presidente, nas suas atitudes, você vai mostrar a sua fé. A fé é prática e ela se traduz em obras. As obras não salvam, mas Tiago diz que sem fé, sem as obras, a fé é morta. A fé é morta. Eu tenho fé. Ele desafia: mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Tá? Porque a fé e as obras precisam andar juntas. Muito bem. Seguindo. A esperança só pode estar firmada em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a razão de tudo em nossa vida. E Ele que nos dá a cosmovisão cristã. Eu não vou demorar aqui, porque a presidente falou muito bem hoje sobre isso, né? Que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós temos que ver o mundo, a igreja, na cosmovisão de Cristo. Ok? E aí em 1 Coríntios 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. E o amor, ele tem que ser, o próximo, querido, obrigada. O amor tem que ser abnegado. O que é ser abnegado? Abnegado é aquele que renuncia às suas próprias vontades em função de uma outra pessoa. Eu tenho só um momento de férias na minha vida, e ela se reduz a 2 semanas
no mês de julho. Então, como é que eu tive que fazer? Eu tinha um evento no Maranhão e tinha um evento em Manaus. E meu marido consegue tirar férias exatamente nesse período. Então, nós tivemos que fazer uma combinação, não é? Para a gente ficar junto. E eu gosto muito de trilha, meu esposo também. Então, eu fui para o Maranhão, fiz o trabalho no Maranhão, fiquei lá, ele viajou para lá, passamos ali 5 dias na Chapada das Mesas. Tá? Voltamos, pegamos a minha mãe, no dia seguinte, fomos para Minas, descansar um pouquinho lá em Poços de Caldas, uma semana. De Poços de Caldas, tá? Meu esposo é de São Paulo, a família dele é de São Paulo. Ele desceu comigo até a Viracopos, ali em Campinas. Minha passagem já estava compradinha. Eu vim para cá e ele e a minha mãe foram visitar os parentes. A família do meu marido, que eu amo muito, muito, muito. Nós temos que abrir mão, às vezes, de deleites nossos, de descanso, por vezes, né? Abrir mão de alguma coisa pelo trabalho de Deus. Tá? E Deus nos recompensa, sempre nos recompensa. Tá? Sempre nos recompensa. Então, nós não devemos agir por interesse, mas o amor abnegado é aquele que é altruísta, tá? É o amor que nos faz servir. E aí vem a questão que nós vamos trabalhar aqui. Servindo a Deus na Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Tem alguém aqui que veio a convite e não é presbiteriano? Tem? Não, todos são, né? E tem alguém que está aqui, mas ainda não é da SAF? Ainda não é da SAF, ainda não é da SAF, lá também, olha que jovem linda, gracinha, né? Ainda não é da SAF. Então, vamos falar primeiro do servir a Deus, tá? Na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós precisamos, para amar, conhecer. Porque amar é uma decisão, tá, queridas? Aquilo que brota no nosso coração. Deixa eu ir um pouquinho para o lado de cá, que o povo aqui está meio abandonado, né? Não é? Senão vai ficar carente, né? Então, nós precisamos conhecer para poder amar, porque o amor é um ato de vontade, ok? O que não é um ato de vontade, aquele negócio que é arrebatador, não é amor, é paixão, certo? Eu tive uma na vida aos 12 anos, tá certo? Novinha, né? Assim como ela veio, ela foi embora. 7 meses depois, exatamente. Por isso que a gente não deve dizer que é apaixonado por Cristo. Porque nós amamos a Cristo. Nem Deus é apaixonado por nós. Ele nos ama. Ele decidiu nos amar. E escrever o nosso nome no livro da vida, quando nós ainda nem existíamos. Então, nós somos amados, e por sermos amados primeiro, nós podemos amar. Então, nós precisamos conhecer. O que é IPB? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas. As igrejas se unem, têm em comum uma história, uma forma de governo. Essa história começa lá na Contra-Reforma, tá? Tem uma teologia. O nosso governo, vocês sabem que é conciliar, não é episcopal, tá? E nem é de assembleia.
nosso governo é conciliar. Se você for lá na Bíblia, diz que os presbíteros se reuniram, tá? Os apóstolos, e foram escolhidos os presbíteros, e ali eles tomavam decisões. E uma delas, queridas, fez nascer a igreja de Tessalônica, porque eles tinham que viajar para levar as cartas, e diz que aquela carta, daquele problema, tem que circuncidar ou não tem que circuncidar? Aquilo gerou uma discussão, né? É da maçonaria ou não é da maçonaria? Vamos trazer aqui para a nossa igreja. Mulher pode pregar no culto ou não pode pregar no culto? São decisões, queridas, que dependem de muito estudo, de muita discussão. E lá, os apóstolos, os presbíteros, a igreja se reuniu em concílio em Jerusalém e decidiram sobre a matéria. E com a decisão, cartas foram escritas e os mensageiros seguiram para as igrejas para levarem essas cartas. E diz que essas cartas fizeram as igrejas se alegrarem e se motivarem e crescerem. Crescerem, tá, queridas? Volta só um pouquinho, Bruno, por favor. Olha, eu sei que a tarefa do Bruno é muito difícil, né? Porque ele não tem a palestra lá minha. Então, ele vai e volta, mas é agora, não é agora, não é verdade? Passo ou não passo esse slide? Não é isso? Não é fácil, não, né? Então, tem uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Historicamente, a IPB pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859 como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, através do missionário reverendo Ashbel Green Simonton. Tá? Agora sim, pode ir. Então, conhecer a história, a doutrina, o governo e o funcionamento da IPB. Nós devemos. Você sabe que, às vezes, você passa a vida toda dentro da igreja presbiteriana e nunca abriu a Constituição da igreja? Aí, sabe o que a gente faz? Às vezes, fala bobagem. Porque a gente não conhece. Aí, a gente ora, a nacional, a sinodal, minhas irmãs, vamos orar, porque vai ter o Supremo Concílio. Então, vamos orar pelo Supremo Concílio. Uma vez perguntamos ao reverendo Jackson, ele não é mais vivo, um grupo de jovens, reverendo Jackson, em que momento no Supremo Concílio Deus fala o que Ele quer nas decisões? Sabe o que ele me respondeu? Lá no presbitério, quando o presbitério escolhe os seus representantes. Ali Deus já está trabalhando o que Ele quer que seja decidido no Supremo Concílio. Nós perguntamos ao reverendo Jackson, reverendo, em que momento Deus fala, tá, em relação às decisões que são tomadas no Supremo Concílio? Aí ele respondeu, quando o presbitério escolhe os seus representantes. São cerca de 1.400, vai aumentar por causa dos desdobramentos dos sínodos. Tá? É nesse momento. Então, queridas, oremos pelas nossas igrejas, pelos nossos presbitérios, pelos nossos sínodos. Tá? E aí vem a decisão do Supremo. Você orou para Deus fazer a vontade. Aí vem uma decisão que você ouviu dizer que não é boa, né? Aí você
vou usar uma expressão aqui lá do Rio, você mete o malho no Supremo Conselho. E às vezes quer fazer coisas que não estão dentro da forma como nós resolvemos as coisas. Abaixo-assinado. Na Constituição da Igreja não fala nunca em abaixo-assinado. Nós somos uma igreja de documentos. Ah, uma igreja de documentos. Que os concílios analisam, discutem e decidem, como está lá no livro de Atos. Tá? Então, se você nunca pegou a Constituição da Igreja, pegue, vai lendo. Eu dei quando eu fiz a classe de catecúmenos, há 40 anos atrás. Se você lembra de tudo, você está boa pra caramba. Tá? Porque eu já estou tomando uns vasos dilatadores para melhorar minha memória. Então, nós precisamos estar lendo a Constituição, tá? Conhecendo, conversando, ok? A história da nossa igreja foi escrita por homens e mulheres que escreveram com as suas próprias vidas a história da IPB. Nas capas das revistas desse ano, vai sair agora a última, nós, esse ano, trabalhamos a história da nossa SAF. Aí a nossa presidente falou assim, mas não pode deixar o nosso missionário de fora. Aí entrou, porque nós fazemos parte de algo muito maior. A igreja tem 165 anos e nós estamos fazendo 140. Aí entrou o reverendo Asbel Green Simon. Mas tem a senhora Smith, primeira presidente de uma sociedade feminina, que ainda não se chamava SAF. Aí a Ana Maria, não, mas nós temos que colocar o nome do marido dela, porque não é a igreja que autoriza a organização da sociedade feminina, e ali está o casal Smith. Então, quando a gente olha essas fotos, a gente vê o caminhar do nosso trabalho. Homens e mulheres que construíram e continuam construindo a história da igreja presbiteriana até aquele dia que o Senhor vai nos levar como igreja, né? Igreja, não a visível, né? Mas a invisível para os céus. Tá certo? E lembrem-se que vocês estão escrevendo essa história. Em Manaus, em Rio Branco, né? Quais as outras cidades que a gente tem gente? Lá, né? Boa Vista. Que mais? Eu ouvi o nome de uma cidade diferente ontem aqui. Maracabu. Manacapuru. Quem nasce lá é manacapurense. São as meninas de rosa, né? Muito bem. Nós estamos escrevendo a história, queridos. Hoje eu estava conversando com uma irmã que veio lá do Rio para morar aqui, né? Ela não veio para cá à toa, ela veio para cá porque ela vai continuar escrevendo a história da Igreja Presbiteriana e da SAF aqui. O tempo dela lá acabou, agora ela veio para cá para fazer isso, tá? Junto com vocês. Então nós temos escrito a história. Ali naquela última revista, né? Algumas daquelas irmãs já não estão mais conosco, mas deixaram o seu legado, tá? Porque nós trabalhamos olhando para o Se você não está trabalhando olhando para o futuro, tem alguma coisa errada.
Nós temos o exemplo e a base no passado, e algumas irmãs aqui fizeram isso, foram presidentes sinodais, quando isso aqui era maior do que é hoje, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. Mas nós estamos construindo o futuro. O futuro. E que futuro? Vamos permanecer firmes, tá? Tomando a água da água da vida, ou nós vamos querer construir cisternas rotas, onde não retém a água? Porque nós temos um legado a deixar para as meninas da nossa igreja, para as adolescentes e para as moças. E devemos deixar um legado que faz uma mocinha, né, como agora, vir a um evento nosso e dizer: eu quero fazer parte dessa obra. Eu quero continuar isso. Eu quero ser usada para continuar fazendo isso. Seguindo, a Bíblia, ela trabalha com hierarquia. E na igreja presbiteriana nós temos uma hierarquia. A hierarquia na Bíblia é baseada na autoridade divina. E Deus dá essa autoridade, tá, àqueles que no Antigo Testamento ele escolheu, profetas, sacerdotes, juízes, reis. E no Novo Testamento foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, na condução da igreja. Primeiro os apóstolos, não tem mais apóstolo, tá, gente? Acabaram os apóstolos, ok? Eles foram os primeiros, os presbíteros e os diáconos. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, temos como autoridades os presbíteros, sejam eles pastores, que são os presbíteros docentes, quanto os demais irmãos, que são os presbíteros regentes, e os nossos diáconos. A base da autoridade está lá em Deus. Toda autoridade vem de... até o presidente que você não quis votar. E que fica reclamando o tempo todo. Você pode lamentar por ele ter sido eleito. Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Mas não pode murmurar, porque murmuração é rebeldia. E a autoridade vem de... Você pode não entender. Você pode não entender, querida. Mas no início nós dissemos que Deus tem nas mãos todo o poder. Ele levantava reinos e ele abatia reinos. Ele levantou Babilônia para disciplinar o seu povo. Mas depois ele disse: acabou, chega, tá? E ele levantou outros reinos para subjugar Babilônia. Tá, queridas? Então descansem, lamentem. Pode lamentar, né? Coloque diante do Senhor o seu lamento. Eu não estou dizendo desse ou daquele não, tá, queridas? Por favor, ok? Mas você não pode murmurar, porque toda autoridade vem de Deus. E lá no Velho Testamento diz que nós devemos honrar pai e mãe. E não é só pai e mãe, não. São as autoridades. Tá? Muito bem. Em Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E nos 10 mandamentos também. Em Marcos, em 7:10, pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de... Daí a relação entre hierarquia e obediência.
tá? Na igreja presbiteriana, a autoridade e a hierarquia estão lá na Constituição. Então, nós vamos passar rapidamente por aqui, ok? Bruno, vamos fazer agora bem rapidinho um rally, tá? De slides, ok? A Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu capítulo 1, Isso, obrigada, querido. Fala sobre a natureza, governo e fins da igreja. Ela é uma federação de igrejas locais, adota uma única regra de fé e prática, não pode surgir coisa nova lá na sua igreja, não. Se estiver surgindo, fique de olho. Tá? E converse com seus presbíteros. E essa regra de fé e prática são as escrituras sagradas, do Velho e do Novo Testamento, do sistema expositivo de doutrina, que no nosso caso são confissão de fé e os catecismo maior e breve. Rege-se pela Constituição da igreja. O pastor não tem poder de fazer o que ele quer. Me perdoem os pastores aqui, mas eles vão concordar comigo, porque eles conhecem a Constituição. Tá, queridas? Então, é uma pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, e representada civilmente pela sua comissão executiva, e exerce, no caso, né, a comissão executiva, ela é a direção, tá? Mais aquele concílio que a representa. E exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Tá bom? No artigo 2 diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus, em espírito e em verdade, pregar o evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sobre sua guarda. Eu não concordo com batismo de criança, dirá alguém. Na minha igreja vem uma família muito fofa, crente. Mas quando eles começaram, né? Eles vieram de outra igreja evangélica, eles esbarraram no batismo de criança. E mesmo o pastor conversando, orientando, dando livros para ler, eles falaram: pastor, nós não concordamos, vamos sair. Perfeito, perfeito. Tá? Perdemos uma família preciosa, mas eles foram honestos. O que não pode é ficar dentro da igreja querendo mudar a igreja, tá? Então, nós devemos, então, ensinar, a igreja tem que ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras. Por isso que a classe de catecúmenos, ela tem que ser demorada. Não é curso intensivo. Tá? Que a gente tem que conhecer para saber se a gente realmente entende a doutrina e a prática da nossa igreja. Artigo 3º, o poder da igreja espiritual e administrativo, residindo na corporação, ou seja, naqueles que governam e nos que são governados. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia. O conselho da igreja resolve que quer comprar o terreno do lado para aumentar a igreja. Isso é bom? Sim. Sim. Não é bom? É. Então vamos reunir o povo. Aí tem que ter assembleia. Só podem participar os civilmente capazes. Menores, não. Mesmo sendo membro. Tá? Então, vamos decidir, porque a compra é uma
é uma prática civil. Então, só os civilmente capazes podem decidir sobre isso. Tá bom? Eu me lembro que quando eu estava na Igreja Presbiteriana do Sinai, eu era bem jovem. Do lado da igreja, minha igreja era Sinai, porque era lá no alto mesmo, tá, gente? Subiu uma escadaria, agora sobe rampa. Aí, que a gente ajudou, né, a cavar lá os jovens, os homens, até as mulheres faziam uma macarronada com salsicha para dar substância para a gente cavar, né? E aí, essa igreja, tá, resolveu que a casa do lado pastoral estava muito velhinha, vamos vender, porque aí a gente pode construir um novo templo, porque o templo ainda era da época da congregação, chovia dentro, era tacanho, né? E aí os jovens, né, com as senhoras, nós começamos a conversar, mas já pensou, nós vamos vender aqui a casa pastoral, aí vem uma pessoa, né, no dia de domingo, aqui ó, a janela é quase aqui dentro da gente, né, coloca ali um sambão, um pagode, faz uma churrascada, como é que nós vamos cultuar a Deus? Aí na Assembleia, nós votamos contra a venda. Tá? O nosso conselho queria a venda, nós votamos contra. E ficamos mais alguns anos com aquela igrejinha. Até que chegou um pastor na nossa igreja, reformado, da aeronáutica, e aquele nosso sonho, né? De construir uma igreja grande. Ele falou assim, vamos construir. Eu banco, depois vocês me pagam. E hoje é um templo enorme, lá naquele altão. E a casa foi reformada e hoje é para a escola dominical. Né? Então, minhas queridas, Deus vai orientando tudo. Tá bem? Muito bem. A autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. Ordem quando exercida por oficiais. Na administração dos sacramentos, na impetração da bênção pelos ministros, na integração de concílios por ministros e presbíteros. De jurisdição, quando exercida coletivamente por oficiais em concílios para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar as comunidades. Nós vamos entender isso melhor. No capítulo 5, os concílios guardam entre si gradação de governo, tá? E disciplina. E, embora cada um exerça jurisdição original e exclusiva sobre as matérias da sua competência, por exemplo, se vai vender casa ou não vai vender casa, isso aí é problema da igreja local. O presbitério não pode chegar lá, olha só, por que vocês não vendem essa casa aí? Vamos fazer. E não pode. Por quê? Porque a autoridade original é do conselho da igreja, com a igreja, tá bom? Então, mas existe uma gradação em relação a decisões e julgamentos também, tá bom? Aí nós vemos aí os conselhos da igreja em ordem ascendente são conselho da igreja, presbitério, sínodo, tá? Que tem que ter 3 ou mais presbitérios, e o Supremo, que exerce jurisdição sobre todos os concílios, ok? Nenhum documento poderá subir a qualquer concílio, senão por intermédio do concílio inferior, ok? Se você não concorda dentro de uma reunião de conselho, você pode dar o seu voto de dissentimento. Ou você pode também dar o seu voto de protesto. Lá dentro. Tá?
Por exemplo, a nossa igreja, eu vou pegar 2 temas mais de ultimamente que foram bem discutidos. Um foi a questão da maçonaria, tá? O presbiteriano pode ser maçom, não pode ser maçom, e aquilo levou anos. Aliás, desde 1903 se discute isso na igreja, tá, gente? Agora tem uma decisão. Quem concordou, beleza. Quem não concordou, teve o direito de dar o seu voto de dissentimento, ou o seu voto de protesto. Ele apresenta o voto, redige o voto, e aqueles que acompanham assinam o livro. Tá bom? Então, é dessa forma. Mas eu não posso sair da igreja, vou para a rede social e falo mal do Supremo Conselho, e vamos fazer um abaixo-assinado, e vamos fazer isso. Não é assim que funciona na nossa igreja. Tá bom, queridas? Então, temos que saber conhecer a nossa Constituição. Tá bom? Seguindo. Artigo 69, a autoridade dos concílios é espiritual, declarativa, judiciária, sendo-lhes vedado infligir castigos ou penas temporais e formular resoluções que sejam contrárias à palavra de Deus. Olha, esse irmão aqui, ele fez uma coisa muito séria, tá? Chibatada nele. Pode? Não. Né, pastor? Às vezes dá vontade de dar, né? Umas palmadas nos crentes, né? Mas não pode, querida. Não está na Constituição. Nem na Bíblia. Tá bom? Nem na Bíblia. Isso já passou. Lá faziam com os crentes. Ok? Muito bem. E esses concílios, eles têm que velar pelo fiel cumprimento da Constituição, cumprir e fazer cumprir com zelo e eficiência as suas determinações, bem como as ordens e resoluções dos concílios superiores. Gostando ou não gostando. Tá bom? Muito bem. E eles também podem receber e encaminhar aos concílios imediatamente superiores recursos, documentos, memoriais. E aí a nossa igreja vai caminhando assim, tá bom? Eles examinam as atas, relatórios dos concílios inferiores, julgam, né? Quando um concílio tiver que decidir questões de doutrina e prática, disciplinares, administrativas, eles se reúnem, tá? Não tem uma legislação, não tem uma lei firmada sobre aquilo. Então, lá no parágrafo único, eles são considerados assuntos dessa natureza, casos novos, matéria em que o concílio esteja dividido e matéria que exija solução preliminar, ou seja, de interesse geral. E aí nós vamos para a última parte. Ok? Última parte. Quando a gente fala assim, dá um ânimo, né? Que bom, minha irmã. Muito obrigada. Se há uma hierarquia na igreja, há uma hierarquia nas sociedades internas também, né? Então, todas as sociedades internas da IPB, primeiro, ela está submissa ao seu concílio. Quem exerce jurisdição sobre aquela, seja SAF, federação, sinodal ou nacional, é o concílio correspondente, tá? Na SAF é a igreja local, na federação é o presbitério, na confederação sinodal é o sínodo e na nacional é o Supremo Concílio. Ok? Entre o concílio e aquela sociedade, tem um elo, um intermediador que funciona como o concílio acompanhando aquela sociedade. Então, na SAF, nós temos o nosso conselheiro ou conselheira, né? No presbitério, nós temos o nosso
secretário presbiterial ou secretária. No sínodo nós temos secretário sinodal ou secretária. E no Supremo nós só temos secretária. Eu não sei se vocês sabem, essa é uma decisão do Supremo Concílio. Tá? A gente viaja aí, né, pelo Brasil afora. Geralmente, nos sínodos e presbitérios, o concílio, às vezes, muitas vezes, até escolhe o marido de uma das irmãs da diretoria. Aqui é assim, lá para baixo é assim, né? Porque se for, ele mesmo já leva todo mundo. Não é mesmo? Mas vocês já imaginaram a nossa irmã Ana Maria andando por esse Brasil de cima e embaixo, acompanhado por um pastor, um presbítero? Então, o Supremo Concílio, em decisão, tá, achou por bem que sempre fosse uma mulher a ser secretária nacional. O único homem que foi secretário foi o primeiro, reverendo João Goulart. E ele mesmo indicou a sua sucessora, uma mulher. E de lá para cá, sempre foram irmãs. Tá bem? Então, são essas questões, tá? Agora, uma coisa importante. Mesmo eu tendo autoridade do Supremo, eu não posso chegar no sínodo, ok? E mudar coisa lá dentro na sinodal. Eu posso orientar. A nossa presidente pode orientar, mas quem exerce jurisdição naquela sinodal é o sínodo. Então, o secretário pode. Ok? Nem um secretário sinodal pode chegar numa federação e querer discutir matéria lá na executiva. Ele pode orientar, tá? Mas ele não pode discutir as matérias. Porque lá tem um secretário presbiterial que representa o concílio que jurisdiciona aquela federação. Tá bom? Muito bem. Outra coisa, dentro da sociedade interna tem uma diretoria. Todas são eleitas. Há uma presidente que tem a proeminência, né, porque ela é a líder de todos, mas tem uma diretoria que todas são eleitas, ok? Agora, as secretárias de atividades, elas não são eleitas, elas são indicadas e nomeadas. Nomeadas, tá? Então, veja bem. Eu posso trocar uma secretária de atividade? Eu, como, né, por exemplo, a minha SAF, uma secretária não está bem. Eu posso trocar? Posso. A diretoria pode, tá? Porque é cargo, é como se fosse cargo de confiança. Perfeito? Muito bem. Seguindo. Aí vai ser um por um, tá? Não sei se aí no seu vai um por um, Bruno. O próximo? Não, o seu já apareceu direto. Atenção, seção primeira. A administração, a diretoria será eleita pela plenária, compondo-se por presidente, vice, primeira e segunda secretária e tesoureira. Dentro da diretoria há uma hierarquia na relação presidente e demais cargos, mas a gestão é compartilhada. Todas foram eleitas. Em relação às secretárias de atividades, há uma relação hierárquica com a diretoria, porque elas foram nomeadas. A diretoria exerce autoridade na SAF, mas ela é limitada. Uma diretoria não pode decidir pegar o dinheiro da SAF, vão mandar tudo para a missão. É uma causa boa? É uma causa boa, né? Mas ela pode fazer isso?
Não, porque o dinheiro não é da diretoria. Então, na plenária, isso tem que ser levado, discutido, tá? E se autorizado, aí elas podem. Ok? Mesma coisa o relatório que a SAF manda para o concílio. Tá? Vocês não fazem o relatório? Geralmente, quem é que faz o relatório? Hã? Não, relatório das atividades. Você está certo, da estatística. Hã? Presidente. Antes tinha aquele negócio de relatório de presidente. Isso não existe mais, não. Já foi tirado do manual, que não é nem mais manual, né? É um guia. É esquisito esse negócio de guia, né? A gente é crente, tem guia, né? Mas é nossa submissão às autoridades, não é mesmo? É um guia, não é mesmo? Então, estão lá no guia, né? Diz o seguinte: o relatório é da sociedade. Então, a presidente não pode fazer aquele relatório de última hora e mandar na véspera da reunião do conselho ou do presbitério, nem do congresso. Porque esse relatório tem que ser aprovado na SAF por quem? Plenário. O relatório tem que ir ao plenário, ler, concorda. Sabe por quê? Porque a irmã, como é o nome da irmã? Leopoldina. Leopoldina, princesa. Olha que belezinha, né? Me chama de Léo. Léo, né? Mas Leopoldina é lindo, né? Então, a princesa Leopoldina, tá lá e fala assim: senhora presidente, nós fizemos aquela visita lá no Hospital do Câncer para entregar os corações misericordiosos, não está no relatório. E é mesmo, minha irmã, esqueci de colocar. Aí ela vai lá e acrescenta. Olha que belezinha. O relatório vai completo, bonitinho, né? Não vão aquelas folhas assim soltas. Aqui ninguém faz relatório assim, né? Relatório de uma folhinha, né? Como é seu nome, linda? Maria. Maria, que lindo. Você é da SAF? É, quantos aninhos você tem? 16. Oh, que coisa linda. Viu, presidente? Que bonitinho. Nós temos aqui, é isso, essa é a igreja de Jesus. As mais, experientes devem ensinar as mais jovens. Tá lá na Bíblia. Que belezinha, querida. Muito bem. E parabéns para a SAF dela, porque uma jovem, para querer estar na SAF, assim, é porque ela tem um bom modelo. Não é, querida? Hã? SAF Betânia. Estão lá, nós também temos. Nós também temos. 2 jovens. 3? Que beleza. E vocês também têm jovem, né? Eu vi ela ali na frente, né? Maravilha. E aí, querida, isso é importante a gente saber e passar a praticar, tá bom? Então, seguindo ali, como está ali para vocês verem, hierarquia e motivação. Quando eu entendo qual é o meu espaço dentro da igreja, quem eu sou na igreja de Cristo, isto move o meu coração a querer servir. Não é verdade, minha irmã? Mas seu nome? Rose. Rose, não é, minha irmã? A gente quer servir. Porque a gente tem espaço dentro da igreja presbiteriana para fazer isso, tá? Esse modelo harmonioso. E na SAF, né? Como a gente viu ali, a hierarquia organiza o trabalho para que o trabalho possa fluir melhor, tá? As vantagens da estrutura hierárquica.
Numa estrutura hierárquica, cada indivíduo tem o seu papel claramente definido, com responsabilidades específicas. Cada pessoa sabe exatamente o que é esperado dela, eliminando qualquer confusão que possa surgir sobre quem faz o quê. E, agora sim, fechando, minhas irmãs, ser chamado por Deus para exercer autoridade é um grande privilégio e responsabilidade. Através do cargo e da liderança, não precisa ser cargo, se você for chefe da cozinha, imagina a gente sem aquele pessoal que está lá atrás. Imagina a gente sem essas meninas, né? E esses diáconos varrendo, trabalhando, arrumando tudo lá para a gente. Para onde você for chamada, diga, eis-me aqui. Através do cargo e da liderança, somos usados por Deus para motivarmos outros a caminhar no caminhar da fé e no serviço. Vocês vieram aqui para serem multiplicadoras. Vocês não podem voltar sem falar. Vocês têm que fazer igual aquela mulher samaritana que entrou na cidade. Venham ver e ouvir tanto da palavra de Deus quanto do trabalho. Gente, que coisa legal é a gente poder servir a Deus. Servir a Deus no lugar da igreja, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Tá? Então, meus queridos, ali tem alguns versículos, depois vocês vejam com calma, tá? Leiam, e que o Espírito Santo possa vir trabalhar no coração de vocês. E vocês saiam daqui motivadas a trabalharem nessa região. Para vocês terem uma ideia, a minha sinodal de Niterói a Silva Jardim, as duas pontas, tem uns 70 quilômetros. Minha sinodal. Estou nem falando da federação lá de Roraima para vir para cá, não. Não é mais fácil? Mas Deus colocou vocês nessa vastidão aqui. Tá? E onde vocês estiverem, sejam bênçãos nas mãos de Deus. Sejam mulheres, como disse a nossa presidente, né? Que já se despojou daquilo que não agrada a Deus e estão revestidas do Espírito de Deus. Construam. Eu achei muito legal a Ana Maria falar da jardineira, porque lá na minha região o problema é a toalha do Natal. Aqui vocês não têm esse problema não, né, da cor da toalha. Lá tem. Que toalha? Vermelho ou a verde? E às vezes briga por causa da toalha. Põe um ano, põe vermelho, outro ano põe verde, outro ano, né, põe amarela. Mas não briguem por isso. Nós temos uma luta muito maior. Vamos nos unir para esta luta. Que Deus abençoe a nossa presidente nacional, que tem que varrer todo esse Brasil, a presidente da região, a vice-presidente da região norte, a Ana, a presidente dessa sinodal, aquelas que vieram antes dela e entregaram um bastão, na mão, para que agora ela também, no futuro, quando Deus chamar outra, passe uma sinodal organizada, estruturada, boa, de mulheres santas, tá? Que Deus abençoe todas vocês. Foi um prazer, tá, queridas?